façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Ao distorcer conteúdo de decisão judicial para reeditar a historieta do golpe, Lula ofende o Congresso e o Judiciário e alimenta a ideia de que só é democrático o que lhe agrada, escreveu o editorial do Estadão, que dedicou 9 em cada 10 editoriais durante a campanha eleitoral a demonizar não esse sujeito, mas Bolsonaro. Agora se faz de desentendido, finge que não sabia quem era Lula antes, né? Se faz de sonso, esse jornal tucano, como todo tucano que fez o L, para descobrir quem é Lula. Puxa, não diga. Então Lula é um mentiroso, compulsivo, mitomaníaco, que não tem nenhum respeito pelas instituições democráticas no país. Sério! Como diz o Paulo Gala Martins, Lula promove um ataque institucional sem precedente. Mas não esperem também do STF alguma postura quanto a isso. Porque o STF, quando vem da esquerda, aplaude feito foca. No mais, quem controla o passado controla o futuro, como dizia Orwell em 1984. Então, essa questão de reescrever o passado com um resgate simbólico do mandato de Dilma, uma reparação histórica, isso tudo tem um propósito muito claro. Eles vão começar a pedalada fiscal de novo, e o recado é: não venham com essa de impeachment. Isso foi golpe. Assim como o Bolsonaro era golpista, como o 8 de janeiro era golpista, com gente vendendo algodão doce sem arma nenhuma e com uma clara omissão criminosa do próprio governo lulista, né? O golpe do impeachment foi dado com a aprovação do Congresso e a aquiescência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Congresso e o Supremo são golpistas, segundo Lula. Mas está tudo valendo, porque o Lula pode tudo. O Lula pode até mesmo se colocar ao lado da China e dizer que a importância do bloco é enorme porque eles têm X% do PIB mundial. Como se isso, no final das contas, fizesse alguma diferença para o brasileiro trabalhador, o brasileiro de classe média, né? Os BRICS têm 36% do PIB e por aí vai. Do que adianta isso? O que quer dizer isso? O que significa isso para o brasileiro? Absolutamente nada. Apenas o Lula tentando justificar a sua proximidade com tiranos nefastos e assassinos por simpatia ideológica ou corrupção. São as duas únicas opções, né? Não tem pragmatismo comercial nisso, porque senão o Lula não estaria peitando e, de alguma forma, desafiando o seu segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos, para colocar o Irã, 1% das exportações do Brasil, no bloco. Pensa um pouco, né? Então é óbvio que tudo isso é uma afronta aos Estados Unidos, porque o Lula quer que os Estados Unidos, ou melhor, que o Império Estadunidense, fique cada vez mais enfraquecido, porque ele é alguém simpático aos regimes mais nefastos do planeta. Ele sonha com um dia em que a Rússia, a China, o Irã, a Venezuela, Cuba e o Brasil lulista vão dar as cartas no mundo. Será um mundo magnífico, onde ninguém mais vai ser uma referência de liberdade para incomodar as tiranias totalitárias. Porque quem já leu as distopias do próprio Orwell sabe que a coisa que mais incomoda tirano é poderem comparar com países livres. Quando atletas olímpicos e tudo viajavam desses países totalitários, como a União Soviética, o Bloco Soviético, como Cuba, e entravam em contato com o mundo livre, eles voltavam para casa mexidos e dispostos a lutar por liberdade, por democracia. É o caso do Garry Kasparov, o grande enxadrista campeão mundial. O livro dele, The Winter's Coming, é um alerta de que o Ocidente, quando fraqueja, quando fala manso com tiranos, como o próprio Putin, ajuda esses regimes nefastos a avançar contra as liberdades do seu povo. Então, como diz o mestre Guzzo,
É esse o tamanho real do país, o Brasil, um país de 2, 3% do PIB mundial e não mais do que isso. Ele não fica maior porque se senta de vez em quando numa mesa como subordinado, como vassalo, como capacho da China, ou da Rússia, ou de quem quer que seja. Então, Lula aproveitou essa viagem para, na verdade, fazer declarações estapafúrdias, flertar com regimes terríveis e alfinetar o Conselho de Segurança da ONU, dizendo que ele não faz a paz, faz a guerra, o que, além de tudo, é mais uma fake news. O Conselho de Segurança da ONU não faz guerra alguma, né? Ele pode não conseguir impedir guerras de maneira eficaz. Junte-se à fileira dos liberais que criticam a ONU, viu, Lula? Agora, o Lula quer, no fundo, se sentar no Conselho de Segurança da ONU, de maneira muito bizarra de tentar isso, alfinetando a própria ONU. Por falar em tiranias comunistas, totalitárias e nefastas, essa página militante petista que tem aí nas redes sociais, Choquei, saiu em defesa, acreditem se quiser, da Coreia do Norte. Atenção, estudante de relações internacionais, conta as mentiras que você já acreditou sobre a Coreia do Norte. Por exemplo, é uma ditadura comunista, terrível. Ou melhor, a República Popular Democrática da Coreia. Os caras estão fazendo propaganda para o regime mais nefasto, assassino e fechado do planeta. Essa paginazinha vagabunda chamada Choquei, que só imbecil segue e leva a sério, né? É impressionante, como diz a Renata Barreto, PQP. Não há PQP suficiente para esse caso. Mas é uma nova tendência. Quando você coloca um rato no comando da nação, não espere que todas as ratazanas fiquem quietas no bueiro. Elas se sentem autorizadas a sair à luz do dia em praça pública e desfilar seu rabo fétido e nojento. Então, veja, Rafael Machado, não houve massacre na Praça da Paz Celestial, que é o eufemismo para Tiananmen, que mataram cerca de 1.000 chineses em 89. Né? Claro que a turma do Lupa aos Fatos, Estadão, a turma dos checadores, não perde tempo com isso. Eles só ficam rebatendo o bolsonarista. Né? Mas há inúmeros registros históricos que comprovam que o massacre de fato aconteceu. Civis foram mortos com tiros de fuzis, tanques de guerra, tem aquela famosa, icônica imagem do chinesinho em frente a um tanque de guerra na Praça Tiananmen de Pequim. E olha o nível da turma. Parece que esse cara é o líder do NR, Nova Resistência, que tem um monte de simpatizantes do Ciro Gomes. Segundo a Bianca Dravzinski, o líder da Nova Resistência já disse que nenhuma ditadura ingressou no BRICS, nenhuma, né? Etiópia, Irã, Egito, Arábia Saudita, fora a própria China, né? Disse que é fã de Mao Tse Tung, negou, como vimos, o massacre na Praça da Paz Celestial e negou o Holodomor, que matou milhões de ucranianos de fome de maneira deliberada. No conforto de casa, num país ainda livre, em especial para comunistas, né? É muito fácil defender atrocidades. É com esse tipo de gente que nós estamos lidando. Mas toda a preocupação do STF, e essa gente é simpática a quem está no poder, toda a preocupação do STF é com bolsonaristas, extrema-direita, blá, 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 blá. Com o ultra-liberal, ultra-conservador, ultra-direitista Javier Milei, porque agora o Alexandre de Moraes está preocupado com o continente inteiro. Javier Milei, que é um libertário, né? Por falar em Argentina, Brasil e Argentina chegam a acordo para 600 milhões de dólares. Olha a fatura sendo paga aí para os companheiros Los Hermanos para financiar exportações, né? Bom, vamos apertar a tecla SAP. Lula está usando o seu dinheiro, trabalhador brasileiro, pagador de impostos, para dar uma ajudinha para os seus companheiros corruptos e autoritários na Argentina,
para derrotar, de alguma maneira, o ultraliberal Javier Milei, que tem chance de levar no primeiro turno, a despeito da dinheirama toda que o Foro de São Paulo está despejando no país. Por quê? Porque a esquerda lá está destruindo o país inteiro, já tem mais de 100% de inflação, tudo que a esquerda toca vira lixo, apodrece, e não seria diferente na Argentina. Então, o Lula está tentando entregar um caminhão de dinheiro na mão do governo para ver se eles forjam alguma criação de emprego, algum crescimento artificial no curto prazo, para tentar reverter o cenário eleitoral. É disso que se trata. Programa de desvalorização do peso, que tem exatamente esse mesmo intuito, ganhar tempo e fôlego no curto prazo, vai deixar a Argentina ainda mais pobre. Medidas para tentar aliviar a crise econômica do país resultam em alta da inflação. Já é mais de 100%, como eu disse. Até a turma do Globo já descobriu que a Argentina está vivendo tempos difíceis que o Brasil já viveu. Pois é, quando o Brasil tinha congelamento de preços do Sarney, que fazia a Conceição Tavares chorar de emoção, e o bigodudo do Olívio Dutra, não, o outro bigodudo, Aloysio Mercadante, comemorar e mandar fiscais nos supermercados para verificar se o empresário ganancioso não está descumprindo a regra, né? Ele nunca fez meia-culpa da defesa dessa estupidez econômica e ele hoje está no comando do BNDES para liberar bilhões para a própria Argentina e outros companheiros. Estou falando dele, João Amoedo. E diz: a acirrada disputa entre Zema e Tarcísio para ver quem é mais subserviente a Bolsonaro só confirma que nenhum dos dois é uma opção para enfrentar o PT e presidir o país. Claro, porque a opção real para oposição ao PT é ele que fez o L e votou no PT. O cara já está demonizando o Zema do Partido Novo, que ele ajudou a criar. Olha o nível de loucura a que chegou esse sujeito deplorável, João Amoedo. Por falar em figuras deploráveis, o Glauber Braga está se lamentando que ele não é um patrimonialista. Poxa, então não devia lamentar entregar o dinheirinho dele que ele ganha como político para o Estado, né? Mas ele diz: o que recebo é utilizado para pagar as minhas contas, da minha família e da luta política. Ele pode, eu não. O Alan dos Santos também não. Agora, pergunto, é justo o juiz aplicar uma multa absurda e ir descontando cada real do salário dele até zerar a conta? Bom, o Flávio Gordon disse: ué, quando os juízes companheiros fazem isso com o pessoal da direita, esse tipinho não comemora? Eu digo o seguinte: o choro é livre. Vocês, comunistas, acharam que iam defender esse tipo de arbítrio e perseguição e que ia ficar restrito a bolsonaristas? Uma vez que você abre a porteira, passa a boiada, meu chapa. Então, Glauber Braga, defensor de terroristas como Marighella, continua chorando e tendo o seu salário, que eu ajudo a pagar, deduzido todo mês da conta para pagar a multa do Estado. Eu vou apenas comprar pipoca e rir. Por falar em justiça, o Fux suspendeu a lei de Porto Alegre que instituiu o Dia do Patriota no dia 8 de janeiro. Veja, é provocação usar o dia 8 de janeiro, que é um dia lamentável, que serviu aos autoritários, né, para continuarem perseguindo ainda mais a direita. É infeliz criar o Dia do Patriota nesse dia? Talvez. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer: não, o Legislativo não pode criar essa data? Aí a desculpa do Fux é que a lei no Brasil impede alguns partidos de ter pautas antidemocráticas. Não pode ter o Partido Nazista, mas pode o Partido Comunista. Não pode ser golpista como Bolsonaro, mas pode ser golpista como o PCO. Então, ele conclui num salto quântico que se a lei diz que não cabe partidos golpistas, o legislador de um partido também não pode criar feriados golpistas. Eu já chamo isso de mais uma ingerência dos ungidos que querem legislar
sem voto. Por falar no dia 8 de janeiro, Sérgio Moro escreveu: finalmente revelado onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8. Um pelotão de choque ficou parado dentro do MJSP. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo no estacionamento ao lado do MJSP. Somente 2 pelotões, apenas após as invasões, foram ajudar na retirada dos invasores. Essas são as informações oficiais. Porque toda a tropa não foi utilizada na Praça dos Três Poderes para impedir, desde o início, as invasões. Boa pergunta, Moro, mas eu espero que tenha sido uma pergunta retórica. Como diz meu amigo João Luiz Mauad, durante todo o dia 8 de janeiro, 5 batalhões permaneceram no prédio e nas adjacências do Ministério da Justiça, onde o ministro Flávio Dino permaneceu monitorando os acontecimentos e que não quer entregar todas as imagens de todas as câmeras de segurança. Somente depois das portas arrombadas é que 2 dos 5 batalhões foram deslocados. A pergunta que não quer calar: por que mesmo depois de tantos relatórios de inteligência alertando sobre as possíveis invasões, a Guarda Nacional permaneceu o dia inteiro fazendo a segurança particular do ministro da Justiça e não do Palácio do Planalto, do Congresso ou do STF? A pergunta é retórica, claro, pois a resposta qualquer ser pensante já sabe. O grande golpe do dia 8 de janeiro foi dado por esses que estão no poder ou no poder judiciário, perseguindo e prendendo inocentes. Por falar em inocentes perseguidos, vamos comemorar que o Alan dos Santos está finalmente com a família nos Estados Unidos. Já falei disso na conversa de boteco com meus apoiadores ontem. Se você está na minha comunidade do Locals, cuja inscrição é gratuita, e não é um apoiador ainda, peço encarecidamente que considere a opção menos de $6 por mês, menos de um lanche do McDonald's a cada mês, e você torna possível o meu trabalho, inclusive oferecendo para aqueles que não podem pagar esse conteúdo gratuito. Então, o Alan dos Santos, falei com ele ontem, falei com ele hoje, ele está nas nuvens, como não poderia deixar de ser, muito feliz, inclusive. Um dos filhos dele está encantado com bateria, então já falei com ele que eu dou umas aulas, a gente faz uma banda, ele toca guitarra, como muitos de vocês sabem. Então, quem sabe, a gente faz aí uma banda para ver se o Nando MBL Moura aprende como é que se faz.